Gravar, né? Boa noite a todos. Então, hoje é o nosso primeiro dia de aula da disciplina Noções de Administração em Enfermagem. E deixa eu me posicionar aqui para ficar bem um fundo, né? E eu postei no grupo a apostila, porque eu não sei se vocês têm a apostila, se já pegaram na secretaria, e também coloquei até os slides da aula de hoje, que seria um resumo, e já a aula 2, que já é da próxima semana, que nós vamos falar um pouquinho da sistematização da assistência de enfermagem, tá? E abrindo aqui a apostila, só um minutinho. Acho que agora retornamos, tá? Bem, no nosso plano de ensino, a nossa disciplina, ela tem 40 horas. Então, ela se resume, por ser uma disciplina pequena, de um tempo curto, ela se resume em 8 encontros. Começando hoje, 23 de agosto, tendo o seu término, vamos ver aqui, no dia 11 de outubro, tá? Teremos uma atividade diversificada e uma avaliação curricular. A nossa atividade diversificada será no dia 13 de setembro. E a nossa avaliação curricular, que é a prova na plataforma postada, será dia 27 de setembro, tá? Para quem aí, né, acredita em Cosme Damião, né, 27 de setembro é a corrida do doce, mas teremos aí a nossa prova postada na plataforma. E aí no dia 4, a divulgação dos resultados, e no dia 11 de outubro, a gente encerra, né, inclusive com quem ficou em recuperação e mais, tá certo? Então, esse é o nosso plano de ensino, no qual nós vamos falar um pouquinho do que é o processo, né, de administração, o que é a administração dentro da área da enfermagem, porque nós, inclusive, trabalhamos com sistematização da assistência, dimensionamento de equipe e escala de enfermagem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesses nossos encontros. Falaremos também o que é o trabalho da equipe, o que a equipe faz, e nós também falaremos um pouquinho sobre as anotações de enfermagem e falaremos também sobre o meio ambiente hospitalar e o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Na questão da segregação do descarte do lixo hospitalar, ok? Bem, eu coloquei aí nos slides, né, um pouquinho sobre a administração ligada à enfermagem, mas hoje eu prefiro bater um papo com vocês para falar verdadeiramente o que é, né, essa nossa apostila, tá? Então, eu vou até abrir aqui a apostila para quem não tem, mas eu mandei justamente aí em PDF para vocês, né? E falar um pouquinho sobre o que é administrar, né? Então, o que é administrar na realidade? Em todos os momentos, na nossa vida, inclusive, nós administramos. E o que é administrar? É planejar,
organizar. Por exemplo, quando eu me proponho no futuro construir uma casa. Então, quando eu construo essa casa, eu preciso planejar, preciso me organizar. Eu preciso, primeiro, saber aonde que eu vou comprar, se o bairro é interessante, se não é, se ele oferta, digamos, mercado local, ponto de ônibus, transporte, acessos, né? Qual a infraestrutura daquele local? Primeiro, né? A segunda, a disponibilidade financeira para a compra do terreno, se esse terreno é plano, se não é plano, o gasto, aí vem a planta, né? Então vem o gasto da construção, o gasto da própria infraestrutura dessa nova casa, né? Então, isso tudo, ele leva um tempo. E eu planejo daqui a 2, 3 anos terminar a construção dessa casa e morar nessa casa, por exemplo, né? Então, isso é uma forma simples de eu administrar o meu tempo, de eu administrar o que eu quero, o meu objetivo, né? E mesmo assim também, quando estamos na nossa casa, a gente acaba administrando. Eu acabo planejando qual vai ser o meu almoço de domingo, né? Ou vou planejar uma viagem nas minhas férias, então eu vou planejar e vou viajar. Então, eu vou de excursão, não vou de carro, vou fazer um pacote de viagem. Simples. Então, administrar é isso. É você colocar em prática os seus recursos, né? O seu planejamento, a sua organização, o que você quer para você, tá? Então, esse é o primeiro momento. E não é diferente na minha vida profissional. Não é diferente. Ou na vida de qualquer área profissional. Ou na vida do direito, ou na vida da fisioterapia, da farmacologia, do médico, do motorista de ônibus, de uma empresa de recursos humanos, de uma empresa de assessoria. Independente qual seja a estrutura, qual seja a área de atuação ou onde nós estejamos inseridos, a administração está presente, né? E a administração, só um minutinho que o meu notebook aqui, eu tenho que ligar a bateria. A administração, ela já vem de um conceito mais científico. Por quê? Antes, nós fazíamos um gerenciamento aleatoriamente, né? Quando a gente trabalhava em enfermagem, eu já estou aí há alguns anos, digamos assim, na enfermagem, né? Nós chegávamos num plantão, pegava um plantão e fazíamos aleatoriamente medicações. Por exemplo, o paciente chegava às 10 da manhã, começava a fazer medicação às 10 da manhã. Se o paciente chegava meio-dia, aí começava a atrasar meio-dia. Então, ficava o dia inteiro fazendo medicação nos pacientes, porque eu respeitava, digamos, de 8 em 8 horas a partir do momento que ele internava. Olha a situação. Da mesma forma, não tinha nenhum fluxo adequado da gente levar roupa para a lavanderia, de fazer dispensação de medicação, né? De organizar o setor. Então você ficava, porque naquela época, inclusive, era uma escala de plantão 12/36, ou seja, você ficava 12 horas trabalhando e folgava 36 horas, que era seu momento de descanso, né?
você ficava exaustivo, você ficava exausto, porque você ficava trabalhando o dia inteiro, ou a noite toda, e não tinha descanso. Era 12 horas que só parava para comer e voltava. Então você não tinha um fluxo de trabalho. E naquela época também, né, quando começou o serviço da enfermagem, propriamente dito, praticamente a gente não tinha um enfermeiro até para nos nortear. O enfermeiro, ele era um só para o hospital todo, para organizar. Lógico que as demandas vieram ampliando, as necessidades vieram ampliando, a população veio ampliando, né? Então, houve a necessidade, as tecnologias também, mudanças de comportamento dentro da nossa área de atuação. Hoje, por exemplo, trabalhamos com a robótica em neurocirurgia. Imagina isso antigamente. Como é que era? Não tinha. Então, determinadas cirurgias, por exemplo, neurocirurgia, demorava 18, 20 horas numa mesa. Tá? Então, isso tudo, toda essa demanda, toda essa logística, ela veio se aprimorando. Né? Agora, como? Como que nós começamos a nos organizar? Tá? Bem, então eu volto um pouquinho ao passado, muito antes até de eu ter essas demandas a nível da saúde, a nível de atendimento do paciente, né? Vamos voltar um pouco. Quem aí estudou a história vai lembrar um pouquinho sobre Henri Fayol, sobre Taylor, né? Frederick Taylor, sobre as teorias científicas, né? As teorias de administração. O que é isso, né? Vamos falar um pouquinho rapidamente da história, né? E eu não sei nem se no início eu já coloquei meu nome, mas meu nome é Márcia, né? Prazer a todos, sejam bem-vindos aí nessa nossa disciplina e espero que vocês aproveitem bastante, tá? Bem, vamos voltar aqui. Vou pular etapas históricas, tá? Mas nós tínhamos um perfil de que nós éramos verdadeiramente agropecuários, ou seja, vivíamos todos em fazendas, em sítios, em pedacinhos de terra, no qual nós províamos do nosso próprio sustento na nossa área, ou seja, animais, plantio, né, e negociações entre um e outro, pequenas comércios, né, mas era assim que nós vivíamos antigamente. Lógico que com o desenvolvimento da população, aumento populacional, aumento dos saberes, né, veio também aí, né, a máquina a vapor, a revolução, a era da revolução industrial. Mas como que aconteceu essa revolução industrial, né? Porque houve a necessidade, né, do homem, né, se estabilizar no mercado. Ele passa e ele sai de uma área rural e passa para uma área urbana, né? Então, fábricas começam a surgir, negócios, o comércio começa a aparecer e as pessoas, por necessidade até financeira, porque até então o trabalho do campo, aquela parte agropecuária, ela começa a ter uma queda, começa a se subdividir junto com o comércio urbano, né? Com as fábricas, com todas essas demandas. E aí, naquela época, por exemplo, as fábricas de tecido que tingiam as roupas, não era esse processamento atual que tem aí, que é a máquina que faz tudo. Era mão de obra, a mão de obra que era necessária
né, para ocupar essas fábricas. Nós tivemos aqui fábricas de sapato, sabão, fábricas de alimentos até, né, que começaram a ter esses alimentos ensacados, vendidos, né, e eram pessoas que trabalhavam exaustivamente, tendo uma carga horária muito grande, tá? Com isso, havia a necessidade de buscar melhorias no processo do trabalho. Então, eu tinha principalmente mulheres, crianças também trabalhando, né? Mais de 12 horas dentro dessas fábricas. Mulheres grávidas, paria e continuava a trabalhar, né? Não tinha infraestrutura e apoio algum. Da mesma forma, eu não tinha, naquela época, pessoas preparadas para gerir, né, fazer a gestão desses locais. Então, algumas pessoas, alguns pensadores, cientistas, né, filósofos, matemáticos, várias pessoas começaram a pensar: eu preciso planejar, eu preciso entender que eu tenho uma fábrica, eu tenho pessoas trabalhando, né? Eu preciso entender que essas pessoas estão ficando doentes por falta de organização, ambiente de trabalho inadequado, insalubre, horas trabalhadas, processos de trabalho exaustivos demais. E que acabava afastando essas pessoas, porque elas acabavam tendo doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, óbitos, né? E a fábrica tinha que continuar. Então, houve alguns processos científicos que começaram a ser elaborados nessa época, que melhoraram o quê? A gestão do tempo com a gestão do processo do trabalho. Um exemplo, né? O Ford. Em Ford, ele tinha uma fábrica de carro. Mas o que ele pegava? Ele pegava aquele carro, né, e ia montando um carro por vez. Pensa, gente, montar a estrutura do carro, o motor, os bancos, as rodas, né, o volante, montava um carro, aí saía, aí que vinha, próximo carro. Primeiro que naquela época, quando começou realmente a fase automobilística, né, nem todo mundo tinha também, né? Era carroça, era puxado a burro, né? E primeiro vieram os carros, mas depois vieram os bondes, né? E lógico, daqui a pouco veio o avião, né? E aí, todo esse processo, hoje nós temos o quê, né? Metrô, trem, barca, transatlântico, né? Boeing, né? Tem jatos. Mas para chegar nesse processo, vocês imaginem se eu ainda estaria naquele processo de um carro por vez? E hoje, qualquer pessoa pode adquirir um carro zero. Quantas pessoas compram um carro todos os dias? No mundo todo. Então, precisava melhorar o meu processo de trabalho. Primeiro, é lógico, eu tinha que ter a necessidade do entendimento das pessoas. Então, o índice de analfabetismo tinha que melhorar. Então, as pessoas tinham que aprender a ler e escrever para entender o processo de trabalho. Depois, o que acontece? Vamos no caso, dentro da nossa área de saúde naquela época, quem que poderia dar a medicação para o paciente se ele não sabia ler e escrever? Olha como é que era, né? Lógico que naquela época
tudo começou com as Santas Casas, Santa Casa de Misericórdia, e aí tinham as freiras, que as freiras sabiam ler e escrever. Então, elas é que sabiam toda essa dinâmica. E quem não sabia, que no caso eram os ajudantes, né, de médicos, né, os ajudantes, os atendentes dessa equipe, ficavam com banho, com curativo, né, com troca de roupa de cama, e aí ficava com essa parte mais tarefeira, mas não tendo um processo de trabalho. Então, esses teóricos começaram a desenvolver o que a gente chama de teoria científica da administração, onde comecei a entender o meu sistema de trabalho, né? Tá na página 13, inclusive, da apostila, começa a ter o meu sistema de trabalho associada à minha teoria das relações humanas, né? Então, eu preciso entender, né, que eu tenho um processo de trabalho e eu tenho que ter pessoas que entendam sobre esse processo de trabalho. Então, existem aí as teorias científicas, tá? Que depois a gente vai ver aí com calma, mas é para isso, para vocês entenderem. Primeiro, preciso entender qual é o meu processo da fabricação em série, né? O que é essa fabricação em série? Ou seja, eu não passo a fabricar um carro por vez, mas sim vários carros. De que forma? Série, em sequência. Primeiro eu coloco o chassi e aí vai 10 chassis num lote, numa série de fabricação. Depois vai passando esses 10, vão colocando banco nos 10, colocando motor nos 10, colocando toda a linha de montagem, né, por lote de carros e não um carro. Com isso, o que eu aumento? Eu aumento a minha linha de produção. Eu, em vez de produzir um carro, digamos, em 5 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, eu posso fabricar 10 carros numa linha de produção, tendo várias equipes, né? E essas equipes treinadas e qualificadas para cada processo. Então, eu treinava uma equipe para colocar o motor, eu treinava outra equipe para colocar as rodas, né? Os bancos, a estrutura interna, e assim foi surgindo essa teoria, né? Que é a teoria funcional, né? Essa teoria no qual eu conseguia aumentar a minha produção no nível operacional, ok? Mas e como eu vejo isso na saúde? Eu começo a entender que eu tenho 30 pacientes internados numa unidade de internação. Como que eu vou dar conta de 30 pacientes? De que forma se eu tenho que trabalhar 12 horas? Então, eu começo a pensar em planejar a minha assistência. Bem, em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu tenho que dar banho nesses pacientes e mandar roupa para a lavanderia. Então, de manhã, eu pego o meu plantão, que nós vamos falar de passagem de plantão mais à frente, né? Mas eu pego e me programo. Bom, primeiro de tudo, a medicação das 6 foi feita pelo plantão anterior. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer os banhos, encaminhar os pacientes para o banho, porque eu preciso trocar a roupa, porque essa roupa suja, que foi utilizada pelo paciente, ele tem que ir para a lavanderia.
E eu tenho hora, porque a lavanderia não pode ficar lavando roupa o dia todo, mandar um lençol por vez. Por quê? Porque a máquina de lavar da lavanderia, ela tem um perfil por quilo de roupa. Hoje eu tenho máquinas que só funcionam se eu colocar 30 quilos, que é no mínimo, 30 quilos de roupa. Então eu preciso abastecer essa lavanderia para ela poder funcionar, eu ter o giro da roupa para depois retornar essa roupa limpa novamente. Vocês estão entendendo essa questão de processo de trabalho? Então, a partir daí, eu começo a entender que eu tenho um processo em série, ou seja, dar os banhos, encaminhar os pacientes para o banheiro, aqueles que levantam, os banhos no leito, né? E logo após esses banhos também, eu tenho que encaminhar a roupa para a lavanderia, eu tenho que fazer curativos, então eu vou me programando durante a minha jornada de trabalho, ok? Então, essa é uma das teorias científicas, certo? Agora, eu passo também a ter uma outra teoria, tá? Qual é essa outra teoria? É uma teoria também clássica, né, em base no Fayol, que a princípio nós falamos do Taylor, e depois eu passo também no Henri Fayol. O que acontece nessas teorias? Apesar de eu ter descoberto que se eu fizer o meu trabalho em série, eu consigo ter o meu tempo gasto reduzido para atuar em atividade. Eu não vou ficar o dia inteiro dando banho no leito. Então, se eu pego de 8 às 10 e faço os banhos no leito, depois eu vou realizar outras atividades. Então, eu poupei o meu tempo de trabalho. Esse é o processo em série, é de reduzir o tempo, não perdendo a qualidade do atendimento ou o final do meu objetivo daquele produto. Por outro lado, né, existe uma outra teoria, que é a de valorização de equipe de trabalho. Bem, vamos voltar aqui para os carros para vocês entenderem um pouco, né? Quem é que vai ensinar as pessoas que estão entrando na fábrica, né? Quem é que vai colocar o banco do carro e de que forma? Da mesma forma, quem é que vai colocar o motor, a bateria, né? O reservatório? Quem vai colocar o pneu do carro? Bem, daqui a pouco vai começar, eu tenho, acho que só uns 10 minutos, eu termino, abro outro Zoom para a gente continuar, tá ok? Bom, então, quem é que vai ensinar a essas pessoas como montar este carro? Segundo, no final da produção desses carros, quem estará avaliando se esses carros estão dentro de uma qualidade? Certo? Quem desenhou esse carro? As peças do carro? Então, a partir desse momento, eu tenho uma outra teoria, que é a de valorização do recurso humano. A partir desse momento, eu tenho que ter pessoas que eu possa treinar para treinar as outras pessoas. E olha, dentro desse patamar de recursos humanos de graduação, acompanha também
a capacitação de cada um. Então, montar um carro não é simples. Aí eu tenho que ter um supervisor do setor que vai supervisionar. Eu tenho que ter uma pessoa que vai saber o que é necessário para que aquela pessoa entenda como que se coloca o motor no carro. Lógico que essa pessoa tem que saber o que está fazendo e acima dela também. Por exemplo, eu tenho que ter um engenheiro de produção atuante para eu ter um supervisor para passar para os funcionários, para a classe mais operária. Então, a partir deste momento, iniciou-se a valorização dos saberes e a capacitação de cada um, juntamente com a